Olá, estamos começando mais um Metrópolis Entrevista. Hoje eu vou conversar com a deputada Adriana Ventura, do Partido Novo. Vamos comentar sobre a fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que tem repercutido essa semana. Em entrevista ao Estadão, no último sábado, ele falou sobre formalizar o consórcio Sul-Sudeste e buscar mais protagonismo político aos estados dessas regiões. Vamos relembrar rapidamente essa história. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi alvo de críticas depois de uma entrevista dada ao jornal O Estado de São Paulo no último sábado. Na conversa, Zema mencionou a formação de uma aliança Sul-Sudeste como resposta à articulação de governadores do Nordeste. O governador de Minas Gerais comentou sobre o protagonismo econômico e político do Sul e Sudeste, além de dizer que o Brasil funciona como um, abre aspas, produtor rural que começa só a dar um tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito. Fecha aspas, fazendo aí uma referência ao Nordeste. Em resposta à declaração de Zema, o consórcio Nordeste disse que o governador de Minas Gerais demonstra uma leitura preocupante do Brasil e que o Norte e o Nordeste foram regiões penalizadas ao longo de décadas pelos projetos nacionais de desenvolvimento. O consórcio também negou qualquer tipo de lampejo separatista. Já quem saiu em defesa de Zema foi o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele defendeu a união do consórcio formado pelos estados do Sul e do Sudeste para barrar propostas que possam causar perdas econômicas no Congresso Nacional. Vamos ver o que ele disse. A gente nunca achou até hoje que os estados do Norte e do Nordeste haviam se unido contra os demais estados do país. Pelo contrário, a união desses estados em torno da pauta que é de interesse comum deles serviu de inspiração para que a gente possa finalmente fazer o mesmo. Não tem nada a ver com frente de estados contra estados ou região contra região. Se trata de nós nos unirmos em torno do que é pauta comum e importante para os estados do Sul e do Sudeste. Após a repercussão negativa, Zema usou suas redes sociais para dizer que a união dos estados do Sul e do Sudeste não será para diminuir outras regiões e finalizou dizendo que, abre aspas, a distorção dos fatos provoca divisão, mas a força do Brasil está no trabalho em união, fecha aspas. Mas o tweet do governador parece não ter sido o suficiente para o ministro Flávio Dino, que já foi governador do Maranhão. Durante evento no Amapá, Dino disse que, abre aspas, tem um homem aí querendo separar o Brasil, fecha aspas, fazendo uma referência a Romeu Zema. Tem um colega seu que não é muito bom de conta, mas graças a Deus eu sei fazer conta. 62 milhões. É só olhar a internet que vocês vão entender. 62 é um homem que diz que quer separar um pedaço do Brasil. Nós não queremos, não. Nós queremos o Brasil unido. Brasil unido, Amazônia respeitada, Nordeste respeitado. Bom, eu chamo então a deputada Adriana Ventura para falar comigo a respeito desse assunto. A gente que vai comentar a respeito da fala do governador Romeu Zema, ele que falou então sobre essa criação do consórcio Sul-Sudeste. Muito obrigada pela participação, obrigada mesmo, deputada. Olha, é um prazer estar com vocês aqui no Metrópole, um prazer ser entrevistada por você, Neila. Deputada, me conta um pouquinho, qual foi a sua reação ao ver essa fala dessa entrevista do governador Romeu Zema ao Estadão, que falou a respeito do consórcio Sul-Sudeste, fez uma comparação aí com o consórcio dos estados do Nordeste. Essa segregação, isso ajuda ou isso acaba atrapalhando? Olha, primeiramente, eu queria dizer que o que aconteceu essa semana foi uma vergonha. É vergonha alheia da maneira de como conduziram um assunto tão sadio para a nação, tão sadio e tão necessário você ter pessoas que têm visões parecidas, sabe, se unirem para debaterem pautas que são comuns, trocarem ideias e trabalharem juntas, união, para o desenvolvimento do país. Vamos lembrar que vivemos numa federação. Então, eu fiquei muito indignada com essa distorção de narrativa, com esses discursos mentirosos e canalhas, e esse palanque que foi feito aqui, né, denegrindo a imagem do governador, porque a criação dessa frente do COSUD, né, essa frente Sul-Sudeste é super necessária. O Nordeste tem uma, e os estados do Sul e Sudeste, o que eles querem? Começar a debater temas de estados que representam, sim, a maior parte da população, que tem protagonismo econômico, a economia 70% está no Sul-Sudeste, e eles querem ter mais protagonismo político. Isso é muito legítimo. A exemplo do consórcio do Nordeste, que já existe desde 2019.
Pode continuar, por favor, deputada. Ah, não, é que eu vi que parou um pouquinho, desculpa. Mas vamos lá. Não, então, assim, esses ataques ao Romeu Zema, na verdade, para mim, na minha visão, eles foram torpes, eles foram sujos, com um objetivo claro: denegrir a imagem de um governador que trabalha para a população. Um governador que encontrou Minas Gerais completamente arrasado. Eu tenho números aqui, Neila, que são assustadores. O governador, quando ele assumiu em 2019, Minas Gerais tinha um déficit, devia 11 bilhões de reais. Com 4 anos de trabalho, ele transformou esse déficit em 2 bilhões superavitários. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que Minas Gerais conseguiu, pelo governador Zema, superar toda essa crise. Ele pagou dívidas, ele reformou escolas, teve o maior investimento em educação na história, ele criou 700 mil empregos. Então, eu até fiz um desafio no plenário, quando eu vi aquelas falas, chamando o governador Zema de separatista, xenófobo. Eu desafiei, eu falei, eu quero que alguém aqui, qualquer deputado, qualquer ministro, porque entrou ministro falando, entrou o presidente do Congresso Nacional falando, eu desafio alguém aqui a achar uma fala que mostre que ele é xenófobo ou separatista. Ele foi simplesmente, falou a verdade, deu números, falou que o Sul-Sudeste querem protagonismo político, porque o que acontece hoje, Leila, que eu acho que é um ponto bom de falar. Hoje, infelizmente, aqui no Congresso, pelo fato do Senado ter senadores que representam, eles se unem, o consórcio Norte e Nordeste, o Sul e o Sudeste ficam sem voz. Então, é preciso sim trabalhar, mas não com o objetivo né? Então, é necessária essa criação. Essa criação é super necessária, aliás, demorou. Aliás, eu parabenizo muito o Sudeste, os governadores do Sudeste, os governadores do Sul, que fizeram essa união pelo Brasil. Essa união não é para os estados, é pelo Brasil. E isso se deu porque, para a gente ver o tamanho do absurdo, foi criado um grupo de trabalho da reforma tributária, né? E muitos estados que pagam a conta, que ajudam os outros estados, inclusive a combater a desigualdade e tudo, não estavam participando da discussão. Um grupo de trabalho que tinha 12 parlamentares, 4 só de um estado do Amazonas. A região sul do Brasil, que estamos falando de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não tinha nenhum representante. Então eu pergunto, isso é democrático? Isso é republicano? Isso sim é agredir e querer separar, querer com que os estados todos não tenham uma participação, que a população toda tem uma participação, porque a gente aqui tem que pensar no cidadão brasileiro, todo cidadão brasileiro é igual, seja ele do Nordeste, seja ele do Norte, seja ele do Sul, seja ele do Sudeste. E o que acontece aqui, em várias esferas, Neila, é que isso não existe. Hoje nós temos estados subrepresentados, e o Sul e Sudeste, eu sou de São Paulo, então eu posso falar à vontade, porque é uma briga minha antiga. O estado de São Paulo é extremamente prejudicado, temos 46 milhões de habitantes, e eu não estou falando só de quem nasce em São Paulo, gente, porque para mim, paulista é quem mora em São Paulo, quem vive em São Paulo. Então eu estou falando dos cearenses de São Paulo, né, dos amazonenses de São Paulo. Estou falando dessa população que está em São Paulo, 46 milhões, e que é subrepresentada aqui. São Paulo deveria ter 115, 120 deputados e só tem 70. Então o cidadão não está sendo respeitado. Isso também se reflete na distribuição de dinheiro, na distribuição de emendas parlamentares, porque também nós temos menos dinheiro que retorna, seja em fundo de desenvolvimento. Oi. Eu vou te cortar exatamente para a senhora explicar melhor esse ponto, para as pessoas que estão assistindo a gente entenderem qual é a relevância. Eu adoro esse assunto. É que eu vou aproveitar justamente esse gancho que a senhora puxou. Para as pessoas entenderem de que forma a criação de um grupo Sul e Sudeste, assim como o Norte e Nordeste já foi criado, de que forma isso pode ajudar os cidadãos do Sul e Sudeste a serem mais bem representados dentro do Congresso Nacional. O que muda isso? Por que é tão importante a criação desse grupo?
Esse grupo, por que ele é importante? Porque tem temas que são debatidos aqui no Congresso Nacional, todas as decisões que dizem respeito ao Brasil, às políticas públicas, né, inclusive de desenvolvimento, políticas sociais, elas são votadas aqui. A partir do momento que você tem um Estado que tem menos deputados do que deveria, isso quer dizer que os cidadãos têm menos representantes aqui. Logo, o que a gente percebe? Essa visão de país, de pensar que todo cidadão é igual, infelizmente não tem aqui, não é uma voz corrente. Todo mundo tenta puxar sardinha para o seu Estado, para os seus benefícios. Tá? Então, isso, ainda que seja legítimo, que hoje os parlamentares, a gente tem muito mais parlamentares. Tem estado que deveria ter um representante, por conta do tamanho da sua população, e tem 8. E outros estados, como eu já dei o exemplo de São Paulo, tem 50 representantes a menos. Então, isso causa uma distorção nas votações, na participação de comissões. No Senado, isso é mais gritante ainda, porque o Senado, aqui, o voto do Senado é por estado. O Brasil, a gente tem os estados mais o Distrito Federal, são 27 vezes 3. Quando você junta Norte, Nordeste, né, que a gente está falando do consórcio Norte-Nordeste, você sempre o Sul-Sudeste vai perder. Querendo ou não, se a gente pega os estados, 4 da região Sudeste, 3 da região Sul, né, nós temos o quê? 21 senadores. Então, de 81, nós temos 21. Então, a gente sempre vai estar perdendo no Senado. A gente nunca vai ganhar nada. Então, é importante essa interlocução. Não para dividir, mas para poder debater, para agregar, para ter voz no debate, para a gente ter força no debate. Porque é inadmissível que a maior parte da população brasileira, 56%, esteja no Sul-Sudeste e não tenha voz. É inadmissível que 70% da economia brasileira esteja no Sul-Sudeste e a gente não participe de decisão. Estados decidam por nós. Então, isso eu acho, isso é representatividade, isso é democracia. Falando em representatividade e economia, uma das falas também de Romeu Zema, ele fala, não foi essa fala agora para o Estadão, mas ele já havia falado a respeito disso, de que os estados do Sul e Sudeste eles são mais economicamente ativos e que as pessoas, a população é mais economicamente ativa, e que inclusive no Nordeste, saiu o resultado, né, do censo há pouco tempo, inclusive no Nordeste, a população estaria vivendo mais de Bolsa Família do que como seletista, do que contratados em carteira assinada. E de que forma essa prevalência, essa prioridade econômica do Sul e Sudeste seria mais relevante nesse momento? Olha, Neila, o que eu acho importante pontuar aqui? Existe uma questão cultural. Eu acho que a questão de ter mais protagonismo no debate, estar mais participando de decisões e trazendo ponto de vista, mostra uma maneira de pensar. Sul-Sudeste, pelo fato de ser mais economicamente ativo, pelo fato de a gente ter pessoas, que você vai pensar, a gente tem muito nordestino, muitas pessoas do norte em São Paulo. Lá tem mais emprego, as coisas fluem mais. A questão cultural, essa questão de mentalidade é importante. É muito comum. O Romeu Zema sempre fala, né, que você precisa valorizar a questão de geração de emprego, a questão de geração de riqueza. Então, colocar o acento, que é característico, infelizmente, na minha visão, porque eu sou professora de empreendedorismo, né, eu sempre falo da questão da autonomia do indivíduo. É muito triste você ver um cidadão que muitas vezes quer trabalhar e não tem oportunidade de emprego. É muito triste você ver um cidadão que depende do governo para tudo. A pessoa não tem, ela não sai dessa pobreza. Até porque, indo por um lado mais crítico, isso realmente é o meu mote, é a minha bandeira, muitas vezes é interessante deixar as pessoas dependentes de governo e dependente de Bolsa Família. Politicamente é interessante, né? Politicamente por causa de perpetuação no poder. Sim. Então, o fato de você não gerar emprego, o fato de você deixar as pessoas ali dependentes de Bolsa Família, me explica por que os estados do Nordeste, com todas as condições que tem, fundo de participação de município, de estado, a quantidade que tem de emendas parlamentares agora, ainda mais essa fase que dinheiro jorra
O dinheiro está jorrando, indo para municípios. Por que ele é tão mal aplicado? E por que a gente tem mais beneficiário nos estados do Nordeste de Bolsa Família do que empregos, do que CLTistas, porque trabalhadores formais? É uma vergonha, é um absurdo não incentivar. E daí tem aquela outra corrente que só fica querendo colocar, criticando empreendedorismo, criticando livre iniciativa, criticando o livre mercado e indo naquela linha do retrocesso. É muito conveniente deixar essas pessoas sem emprego no cativeiro da pobreza. E eu acho isso lamentável. Lamentável, porque isto é estratégia eleitoreira. E o Romeu Zema, ele é liberal, ele é direita, centro-direita, o nome que quiserem dar, mas o fato é que ele abriu mão de todos os privilégios dele, ele helicóptero, abriu mão de tudo, saiu do palácio, acabou com mordomia, foi trabalhar para a população, pagou tudo que o PT arrasou no governo anterior, ele colocou em dia. Ele simplesmente tirou o atraso dos servidores, reformou as escolas, devolveu para o cidadão tudo isso. Então, quando você vê que dá para fazer, pagou as dívidas do governo anterior, está pagando as dívidas que não foram ele que fez. Eu penso, quando a esquerda do PT vê isso, vem ele uma potencial ameaça. E ele é uma potencial ameaça, porque ele trabalha para o cidadão, ao contrário do que a gente vê. Fizeram um conluio do mal aqui para acabar com a reputação de Romeu Zema, e você via líderes partidários que subiam no plenário, bem se via que não leram a entrevista. Levianos, narrativas mentirosas. Leram o título, que foi um título absurdo e infeliz, que depois foi corrigido, ainda bem, eu acho que a retratação virá, mas o fato é que quem leu a entrevista não tem nada ali que fala de separação, que é contra o Nordeste. Ele falou a verdade. Aqui as pessoas têm problema em ouvir verdade quando a verdade dói, mas a verdade é uma só. Ele trabalha para a população. Deputada, a gente viu muitas repercussões a respeito desse assunto, como você disse, de vários políticos, inclusive o ministro da Justiça, Flávio Dino, se manifestou sobre isso. A senhora acabou de dizer que a maioria deles leu o título, não se debruçou na matéria, mas a minha pergunta é, esse título e essa matéria serviram para bode expiatório político? Com toda certeza. O Romeu Zema seria uma pessoa que ameaça, politicamente falando? Não, olha, o que eu acho que quem conhece o governador Romeu Zema, até pela história dele, a gente vê que ele é aquela simplicidade de pessoa, aquela pessoa que fala a verdade, que ele fala aquelas frases, ele traduz, ele fala de uma maneira simples a verdade, as pessoas não sabem lidar bem com isso. Ele representa uma ameaça, na verdade, detectaram que ele é um potencial candidato. O Romeu Zema fala que não quer, ele fala que ele quer apoiar alguém que tenha representatividade na direita. Mas a questão é que ele é uma ameaça e resolveram destruí-lo de uma maneira leviana, de uma maneira que não tem nada a ver com fato. É narrativa canalha, é aquele jogo sujo que, infelizmente, a nossa política tem muito. O próprio consórcio Norte-Nordeste acabou respondendo a essa matéria, acabaram dizendo que a criação do consórcio também seria uma forma de retomar um passado de preconceitos, um passado de que os estados do Norte-Nordeste não eram estados protagonistas. Essa é uma boa justificativa? Naturalmente que não, porque eu fico me perguntando aqui, Neila, e olha só, está na nossa Constituição Federal várias coisas. Uma delas é a questão da redução de desigualdade. Minha pergunta, e acho sim que os estados, inclusive eu vejo os estados Sudeste e estados do Sul, muito solícitos, porque eles mandam todo o dinheiro aqui para a administração federal, o dinheiro é redistribuído e volta muito pouco. O estado de São Paulo, o estado do Rio Grande do Sul, a proporção é tão absurda, até para o cidadão entender, os que moram nessas regiões, que de cada R$100 que é mandado, só 10 retornam. Como se os nossos estados também não tivessem bolsões de pobreza, não tivessem favelas enormes. Então, o que acontece normalmente quando a gente discute essas questões? Existe uma tendência a sempre crucificar Sul e Sudeste, e nós recebemos menos dinheiro, não participamos do debate, e o Nordeste e o Norte, é claro
que tem que ter políticas adequadas para redução de desigualdade, tem que ter oportunidade, mas quando você vê que o foco é continuar com o patriarcalismo, com o clientelismo e com esse populismo absurdo, porque é o que tem, é populista. A gente sabe claramente que o que tem lá é projeto de perpetuação no poder. Basta ver as oligarquias, sabe? As capitanias hereditárias continuam, seja da família Arraes, da família Calheiros, da família Sarney, dos Ferreira Gomes, que são dinastias perpetuadas que parecem, assim, todo mundo tem que beijar a mão. Todo mundo beija a mão e vai passar a vida beijando mão. Aí vem o pai, o avô, o pai, o filho, o netinho. A questão toda é: cadê os dados que mostram que esse dinheiro que vai está sendo investido em saúde, segurança, educação e redução de desigualdade? Eu pedi um estudo desse, eu quero esses números, porque uma coisa é você estar contribuindo para essa redução em detrimento de outros estados que produzem, Agora, a outra coisa é sempre essa questão de vitimização, precisamos ser reparados e tal, mas quando a gente vê o dinheiro vai para grupos específicos, não é revertido da população. Quando você vai para Israel, você chora, porque lá não tem água, não tem nada, e eles fizeram daquele pedacinho de terra uma coisa potente. A minha pergunta é, por que o Norte e o Nordeste também não seguem esse caminho? Por que, por exemplo, até porque o que a gente discute também é a questão da Zona Franca de Manaus, porque a gente tem motocicleta que é produzida no Sudeste e é a motocicleta mais rodada que existe, porque vai para lá e volta para você voltar no mesmo lugar. Então, cada estado tem que descobrir qual é a sua vocação, seja turismo, seja questão de sustentabilidade. A gente precisa impactuar de uma maneira séria que não tenha por objetivo essa luta pelo poder, essa perpetuação e essa guerra. A gente é um país só, pelo amor de Deus. Todo cidadão brasileiro tem que ter o mesmo direito, tem que valer a mesma coisa. O voto do cidadão do meu estado, São Paulo, tem que ser igual ao cidadão de Roraima, ao cidadão do Acre. Todos somos iguais, tá certo? Agora, o que não dá é para você tirar a maioria da população da conversa, do debate, da decisão. Por isso, eu parabenizo, eu tenho muito orgulho de ser do mesmo partido que o governador Romeu Zema, de ser uma pessoa, um ser humano que olha o outro ser humano e trabalha para a população, coisa que a nossa política vê pouco. Hoje a gente tem uma casa de leis que não cumpre lei, a gente tem uma casa do povo que não representa o povo e por aí vamos. Bom, a gente já falou a respeito de política, de economia, de segregação, de igualdade ou desigualdade e de representatividade dentro do Congresso. Para finalizar a nossa entrevista, eu queria te perguntar, então, como deputada do Estado de São Paulo e como defensora do consórcio dos estados do Sul e do Sudeste, quais os próximos passos, então, dos estados do Sul e Sudeste para que eles sejam tratados de forma igual, igualitária, dentro do Congresso Nacional? Olha, eu vou falar uma coisa que sempre me incomodou muito aqui, eu faço parte da Comissão Mista de Orçamento. E ainda que não seja minha área natural, o pessoal até fala, nossa, você entende? Eu falei, não, eu não entendo não, eu só estudo. Existe uma questão que a gente percebe nitidamente, é que é tudo assim, a gente percebe, no meu estado de São Paulo, é um estado que, o estado é rico. Não, eu sempre questionei muito divisão de emenda de bancada, Todo ano, tem mais ou menos 7, 8 bilhões de reais que são distribuídos pelas bancadas estaduais, E são 27 bancadas, e daí dividem ali e tal, e dá mais ou menos 250 milhões para cada bancada. Eu sempre perguntei, falei, gente, desculpa, por que um estado que tem 600 mil habitantes recebe a mesma coisa que um estado que tem 46 milhões de habitantes? O cidadão de São Paulo recebe R$5, o de outro estado, sei lá qual, recebe 200, 300 reais. Isso não está certo. Aí, não, isso daqui é para obra estruturante, é para modernizar o estado. Então eu falei, ok, faz sentido. Vai construir hospital, vai construir estrada, vai construir ponte, vai construir essas coisas para melhorar a situação do estado. O que acontece? Não, eles dividem entre os parlamentares, vão fazer suas benesses de uma maneira completamente... Não está reduzindo desigualdade. Então a minha briga aqui sempre foi por cada cidadão brasileiro tem que ser tratado e a gente tem que realmente comprovar. Então, a grande questão aqui é como a gente lida com essa desigualdade. A gente precisa rever o Pacto Federativo, precisamos
Os impostos federais, o dinheiro contribuinte precisa voltar para o contribuinte. A gente não vê isso acontecer. Senão os estados do Norte e Nordeste não teriam ainda tantos problemas, tantas coisas. Então, a grande questão aqui é a gente fazer com que o consórcio, o COSUD, que é Sul e Sudeste, tenha voz, possa ser ouvido. Porque, querendo ou não, aqui no parlamento, a resposta é: São Paulo é rico, São Paulo não precisa de dinheiro. O teu estado, me chamaram de egoísta, porque eu estava questionando a divisão das emendas de bancada. E eu estou pensando em todo cidadão brasileiro é igual. É o artigo 5º da Constituição, todo cidadão é igual, a lei tem que valer para todos. Então, minimamente, o que a gente quer é um regramento. Se tem que ajudar, se a gente tem que resolver desigualdade, a gente tem que mostrar onde o dinheiro está sendo aplicado. O que não dá é para a gente ver tanto escândalo, tanto desvio de dinheiro, seja em corrupção, seja em coisa mal feita, seja em obra que não existe, seja em inflar o SUS, as questões do SUS, que foi o escândalo que foi lá do Maranhão, que é aliás, do ministro Flávio Dino. Eu fico perguntando, cadê a investigação daquilo? Né? Tanta emenda parlamentar, a cidade que tirou 300 mil dentes de uma população que tem 4 mil habitantes. Então, quer dizer, são coisas tão absurdas que eu não vejo ninguém investigar. Então, vamos falar de números e fatos, porque narrativa eu acho que todo brasileiro está cansado. Deputada, muito obrigada pela sua participação aqui no Metrópolis Entrevista. Eu te espero muito em breve, assim eu espero, para a gente poder falar da criação então do Consórcio Sul e Sudeste e para que você possa também falar um pouco mais sobre o seu estado aqui com a gente. Olha, eu agradeço muito o espaço. Eu acho que a criação do Consórcio Sul-Sudeste vai melhorar a atuação parlamentar conjunta, pautas para melhorar o Brasil, porque os governadores que ali estão pensam no Brasil, ninguém está pensando no seu próprio estado. Precisam sim rever benefícios fiscais regionais para manter a sustentabilidade do nosso país. Então, é muito importante, eu agradeço muito o espaço, me coloco super à disposição de vocês. Obrigada, Metrópolis, obrigada, Neila. E eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui, espero que tenha ficado mais bem informado a respeito desse assunto e eu aguardo vocês na próxima sexta-feira no Café em Brasília, para a gente poder debater e discutir os assuntos que foram relevantes nessa semana na política por aqui. Até breve, obrigada.